Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas de filosofia, onde hoje vamos fazer a correção das 3 questões que foram propostas na nossa aula anterior e depois dar continuidade ao nosso conteúdo. Você que nesse momento está assistindo a nossa videoaula, a sua atividade já é para ter sido enviada lá no Class, onde ela está valendo ponto, está valendo nota. Todas as atividades têm pontuações correspondentes para quem entrega no prazo. Se você não enviou, se você está com a sua atividade atrasada, faça a correção na nossa aula de hoje e assim que terminar a aula, você envie lá no Class. Professora, vai ser a mesma pontuação daqueles que entregaram no prazo? Não. Infelizmente, não, porque temos que ser justos com aqueles que seguem todas as orientações, certo? Lembrando que é pergunta e resposta no seu caderno. Então, a primeira questão fala o seguinte: para você, o que significa sacudir as sílabas como melodia? Olha a opção de, vamos dizer, uma sugestão de resposta, porque é sua opinião, é para você, o que você acha. Então, a gente pode observar aqui. Sacudir as sílabas como melodia é saber falar, saber se expressar, saber dar sua opinião, saber conviver. Então, mais uma vez, primeira questão, ela é sua opinião, para você, o que significa a palavra sacudir. Mas para quem não compreendeu, porque não assistiu à aula anterior, do nosso conteúdo anterior, para quem não conseguiu assimilar, ficou com dúvidas e não tirou a sua dúvida e não perguntou, nós temos aqui, opção de resposta. Sacudir significa você saber falar, você saber se expressar, você saber contribuir com sua opinião, ou seja, fazer com que o outro compreenda tudo que você está falando. Segunda questão. Convencer é importante para a filosofia? Por quê? Lembrando que sim ou não e por quê. Temos o seguinte: é importante apontar que o convencimento por meio de argumentos racionais permite aos filósofos defenderem suas posições. Então, quando a pergunta é feita a vocês, convencer é importante para a filosofia? O que é que a gente tem como uma resposta? Sim. Por quê? Ajuda a você a compreender o posicionamento, o ponto de vista, o raciocínio, a opinião, o conhecimento que o outro está querendo passar para você. Terceira questão. Você concorda que as palavras são muito poderosas? Explique. Terceira questão, sua opinião. Mas vamos ver aqui sugestões de resposta. O aluno deve perceber que as palavras, quando convencem, têm um grande poder social. O convencimento gera, sobretudo, poder político por parte daqueles que têm a habilidade de convencer as pessoas por meio do seu discurso, por meio da sua fala. No poema, a força da percussão está expressa nos versos. Pode acordar o dia e convencer o mal. Então, a terceira questão, mesmo sendo sua opinião, o que a gente pode compreender? Que as nossas palavras, elas têm o dom, elas têm uma força de convencer uma pessoa a realizar qualquer tipo de ação. Essas foram as nossas 3 questões da atividade da aula anterior. Você que já enviou a atividade no Class e percebeu que errou alguma coisa, pode fazer a correção no seu caderno, mas não precisa enviar novamente. Você que não enviou, não esqueça. Final da nossa aula, missão dada para vocês. Tirar a foto da atividade e enviar lá no Class. Não esqueça para não ficar sem pontuação de atividade. E agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de filosofia sobre os sofistas, que a gente já viu na aula anterior que esse nome foi dado aos filósofos que tinham como missão ensinar. Então, são os
Professores de filosofia são os professores que têm uma missão de passar o conhecimento, de ensinar para o aluno a habilidade de falar, de se expressar, de saber se posicionar diante de qualquer situação. Então, aqui nós temos um texto para vocês acompanharem. Os sofistas foram professores profissionais que saíram de diversas cidades gregas para ensinar em Atenas. Olha aí. Então, os primeiros sofistas, os primeiros professores dentro da nossa história, vamos falar assim, filosófica, estava relacionada com a Grécia Antiga e especificamente a cidade de Atenas. Acompanhando o desenvolvimento econômico, político, militar e cultural dessa cidade, eles eram pagos pelas famílias com mais posses e, em troca, ensinavam os jovens os conhecimentos necessários para seguir sua carreira pública ou para se especializar em algum ofício. Vimos isso na nossa aula anterior, estamos só relembrando. Cada sofista tinha o domínio de um conjunto de conhecimentos que ensinava para seus alunos. Mas, em geral, praticamente todos os sofistas, mais uma vez, quem eram os sofistas? Professores. Ensinavam a habilidade de falar bem, de se expressar. Nesse período em Atenas, expressar-se bem em público era muito importante, porque as principais decisões em benefício da cidade e dos cidadãos atenienses era como a participação ou não em uma guerra, e elas eram tomadas em assembleias por meio de votação. Então, para decidir a participação de uma cidade, a participação de um povo na guerra, eles realizavam as assembleias. E essas assembleias, elas tinham como objetivo decidir. E aí, aquele que tinha uma boa oralidade, aquele que sabia se expressar, sabia se falar bem, ele tinha o poder de convencer ou não o povo a participar da guerra. E aí eu vou mostrar para vocês agora o trecho de um filme chamado O Discurso do Rei, que representa exatamente essa questão da oralidade. Porque a gente tem que saber falar bem, se posicionar diante de situações. E aqui nós temos o Discurso do Rei que fala o seguinte para vocês, ó. O filme Discurso do Rei de 2010, dirigido por Tom Hopper, mostra como as dificuldades da fala de um príncipe geraram problemas para que ele ocupasse o trono britânico. Ele não tinha essa facilidade de se expressar, ele tinha dificuldade. Ele não sabia utilizar as palavras certas. E mesmo ele sendo um príncipe, ele foi muito criticado para poder assumir o trono. Por que que tinha essa crítica? Porque para assumir um trono em um país europeu, num país monárquico, o rei, a autoridade maior, o príncipe, ele deveria o quê? Saber falar em público, se posicionar, expressar-se bem. E aí a gente vai ver exatamente nessa parte do filme, um trecho dele, a ligação entre a retórica e o exercício do poder. Lembrando que, muitas vezes, quando um político, um monarca, uma autoridade vai falar em público, muitas vezes ele leva textos que não são produzidos por ele. Ele apenas está ali reproduzindo o que está no papel, ou seja, ele lê para ele ter uma noção do que ele vai falar, ele ter uma noção das palavras do que ele está para reproduzir para o povo, para a sociedade, mas que muitas vezes aquele texto não foi escrito por ele. Por quê? Porque ele não tem o domínio das palavras certas, das palavras impactantes. Por isso que eles sempre costumam estar acompanhados por folhas, por textos. Prestem atenção quando políticos estiverem falando, estiverem se apresentando, para vocês observarem. Mas agora a gente vai ver o discurso, o trecho do discurso do rei. Então, nesse trecho, o que é que a gente pode perceber? Que o rei, o príncipe, ele tinha dificuldades de se expressar, de falar. E que isso, diante da nossa sociedade, de forma geral, é normal.
Pessoa ter vergonha, ser tímida, não saber utilizar as palavras certas. Por quê? Porque a nossa sociedade ela é dividida em várias classes, pessoas que têm o domínio da fala, outros não têm, pessoas que sabem utilizar as palavras certas, outros não. Mas que isso tudo a gente vai adquirindo com o passar do tempo. Como assim, professora, com o passar desse tempo? Com o conhecimento, com a leitura, com as notícias chegando até você. Então, você vai conseguindo desenvolver a sua opinião diante dessas situações. Então, falar bem, se posicionar, ter argumentos, isso tudo faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida, que a gente vai adquirindo com o conhecimento e com a experiência. E para a nossa atividade da aula de hoje, nós temos a primeira questão. Marque apenas as sentenças verdadeiras sobre os sofistas. Vocês vão observar cada um desses itens, vão copiar o enunciado da questão no caderno e os itens que vocês consideram verdadeiros sobre os sofistas. Item A. Davam aulas sobre a origem do universo. Item B. Eram professores que ensinavam o ofício aos cidadãos jovens. Item C. Preparavam os cidadãos jovens para a vida pública. Item D. Defendiam que a natureza e o ser humano eram uma só coisa. Item E. Iniciaram o período humanista da filosofia antiga. F. Eram considerados mestres de retórica e ensinavam de cidade em cidade. G. Eram pensadores que investigavam a natureza. H. Não contribuíram para o desenvolvimento do pensamento racional. E refletiu sobre as questões humanas. Então, atividade de casa, apenas a primeira questão no seu caderno, copiado e respondido. Marque apenas as sentenças verdadeiras. No caso, vocês vão copiar os itens verdadeiros. Professora, tem mais de um? Tem. Se está no plural, sentenças verdadeiras, significa que tem mais de um item. Para encerrar a nossa aula, relembrando, quem não enviou a atividade da aula passada, envie hoje. Lembrando que na pasta correspondente ao assunto. E essa atividade de hoje, primeira questão, vocês têm a data de entrega lá no CLES, na pasta correspondente ao assunto da nossa aula de hoje. São pastas diferentes de atividades. Quem não entregou a atividade da semana passada é em uma outra pasta, é em um outro assunto. Fiquem atentos para não ficarem sem suas notas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem passar mensagem no CLES, que eu vou ler com atenção, vou responder a sua pergunta, vou tirar a sua dúvida. Só recapitulando sobre os sofistas que estamos estudando, professores que se deslocavam pelo continente europeu e iniciou na Grécia Antiga, na cidade de Atenas. Eles não ficou exclusivamente em Atenas, não. Iniciou na Grécia, cidade Atenas, onde eles tinham como objetivo ensinar aos filhos da elite, da monarquia, a forma de se expressar, de se posicionar, de falar bem, perder a timidez, saber falar em público. Por quê? Porque o poder ele era hereditário, era um cargo hereditário. Então, o trono real, por exemplo, ele vai passando de pai para filho e ele vai assumir na medida que vão acontecendo algumas situações da família. Quando o rei pode chegar a falecer por um problema de saúde ou por um conflito. Lembrando que a gente também viu na aula de hoje que para se decidir a participação na guerra, se o país, se a cidade ou o povo iria entrar na guerra, era feita a assembleia e que eles decidiam através da oralidade. O que isso significa? Através da fala. As pessoas davam sua opinião, viam os pontos positivos, os pontos negativos, então eles ali tinham o poder de convencimento quando sabia se expressar, quando sabia se posicionar.
A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Tchau!